Fala, gente, tudo bem? Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês foge um pouquinho da sequência que a gente está fazendo até agora. A gente começou lá em Áries, falando da mitologia grega, do herói Jasão e associação com o signo de Áries, e assim a gente veio caminhando por todos os signos. Só que nas últimas semanas eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de Quirón. O que é Quirón, como que eu encontro Quirón, como que Quirón age no mapa e aquelas coisas todas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para contar a mitologia de Quirón e como que ele atua no mapa natal. E aí eu vou fazer vários vídeos pequenininhos contando como que você pode interpretar o Quirón no signo e numa casa. Aí você vai lá no seu mapa, identifica onde está aquilo e vai no vídeo e procura e entende essas informações. Certo? Então vamos começar com o mito. Então é o seguinte, Quirón é um animal, né? Todo mundo já viu, ele é um centauro, ele é metade homem, metade cavalo. E isso aconteceu porque ele é filho de Saturno, Saturno com uma mulher chamada Filira. E o que acontece, a gente encontra algumas versões ali, né, diferentes, mas a que eu gosto mais é que o Saturno, para conseguir conquistar a tal da Filira, ele se transformou num garanhão maravilhoso, grandão, aquela coisa toda. E aí ele foi lá e copulou com a tal da Filira. Só que no meio do estratagema ali, no meio da brincadeira, que diga-se de passagem um tanto quanto esquisito, mas estava ali naquela história, a esposa de Saturno, que sim, Saturno tinha uma esposa, e sim, Saturno era meio como Júpiter, assim, né, como Zeus, que não era muito fiel das coisas, né. Mas enfim, no final das contas, a tal da Réia, que era a esposa de Saturno, chegou lá e olhou e falou: que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí o Saturno, né, levou um susto e saiu galopando para fora, enquanto a Filira ficou lá, toda desesperada, sem saber o que estava acontecendo, e nessa história ela já estava grávida desse bebê. E foi passando o tempo e até chegar o momento em que ela deu à luz a Quirón, que saiu ali, né, metade cavalo, metade pessoa, aquele negócio esquisito. E a Filira olhou para aquele negócio e falou: Nossa, Jesus amado, que coisa horrorosa, tira isso daqui. E aí ela abandonou Quirón num lugar lá, largou ele num canto lá. E ele foi adotado pelo deus Apolo. O Apolo, que era o deus Sol, acolheu ele e levou ele para um monte onde ele ensinou todas as artes. Inclusive, nesse momento em que Quirón é levado e ele aprende sobre as coisas, uma das coisas que ele começa a aprender é domar o seu instinto animal, porque ele é meio cavalo, meio homem. Então, nesse momento de aprendizado, ele aprende a dominar o instinto animal com a racionalidade. E é por isso que o Quirón é metade cavalo e metade homem, porque ele se que ele é metade cavalo e metade homem, e uma metade de homem ele está na parte de cima, o que quer dizer que o racional tem que dominar a nossa parte animal. E à medida que Quirón vai amadurecendo, vai ficando cada vez mais inteligente, ele vai dominando várias artes, da arte da música, da guerra, mas principalmente a arte da medicina. O Quirón acaba se tornando o grande médico da mitologia grega. E à medida que isso vai acontecendo e ele vai tendo cada vez mais sucesso e a fama dele vai se espalhando, todos os deuses admiram o tal do Quirón, inclusive os mortais, os reis mortais. O que faz com que todos os filhos que nasçam por ali, que eram filhos de deuses e de reis, são direcionados para um monte onde o Quirón tinha a gruta dele lá e ele ensinava as coisas. Então, todos os grandes heróis mitológicos estudaram com Quirón. A gente já falou de Jasão, já falamos de Aquiles, já falamos de Hércules, e tem vários outros ali que passaram pela tutela do Quirón. E até aqui estava tudo indo muito bem. Tirando o fato da mãe ter rejeitado ele, estava tudo certo. Quirón estava ficando famoso, estava ganhando super bem, estava cuidando tudo dos heróis ali, todo mundo ficando muito feliz da vida, certo? Até que uma vez o nosso amigo Quirón estava num lugar com Hércules. E a gente já sabe, né? Hércules não era muito coordenado, ele é meio atrapalhadinho. Nesse ponto existem várias histórias diferentes, mas a que eu mais gosto é que estava rolando essa festa, onde tinham um monte de centauros ali, e tava Hércules e tava Quirón, tava todo mundo ali tomando um vinhozinho, trocando uma ideia.
Só que os centauros, tirando Quirón, todos os outros centauros não eram bichinhos lá muito amigáveis, nem muito racionais. Eram todos dominados pelo instinto animal que vem ali pela parte do cavalo. E eles eram extremamente agressivos e com um temperamento muito esquentadinho. O que vamos combinar uma coisa é que Hércules também não era o cara mais calmo desse mundo, né? Ou daquele mundo. E aí, não lembro, não sei o que aconteceu, que começou uma certa confusão e os caras começaram a brigar. E quiseram pegar o Hércules. Só que aí foram mexer com o Hércules, né? E o Hércules sentou a bolacha em todo mundo lá, que voou garrafa para tudo que era lado. Só que o que aconteceu é que Hércules usou uma flecha envenenada que, sem querer, acabou acertando o Quirón. Só que o que acontece? O veneno que tinha na flecha foi criado por Quirón. E Quirón, como era um excelente, era o mais magnífico alquimista da mitologia, ele criou um veneno que era incurável. O problema foi que o veneno envenenou o Quirón, só que o Quirón era imortal. O que aconteceu é que ele ficou com uma ferida aberta para o resto da vida dele, causando aquela dor. Então era o veneno que circulava dentro do corpo dele e aquela ferida que nunca curava, que ele não tinha a habilidade de curar. Mas, como eu digo, para tudo tem um jeito. Naquela época que estava rolando essa história aí, tinha um outro cidadão que chamava Prometeu. E aí esse Prometeu ele aprontou algumas coisas, né? Ele achava que não era justo que só os deuses gregos tinham o domínio sobre o fogo. E aí o Gatuno foi numa noite lá no Monte Olimpo e roubou o fogo e levou para a humanidade. O Zeus ficou louco da vida com aquela história e aí ele puniu o Prometeu. Tacou ele lá no Hades, lá na casa do irmão dele lá, socou ele lá e falou assim, agora você vai pagar por toda a eternidade por essa heresia que você fez. E aí deixou o Prometeu lá. Só que aqui, né, o Zeus ele não é tão bonzinho assim de só deixar o cara preso ali. O que foi feito é que pegaram Prometeu, acorrentaram ele de ponta cabeça e todos os dias uma águia ia lá e comia o fígado do Prometeu. O que acontece é que o fígado que era comido se regenera. Então todos os dias ele perdia o fígado crescia de volta, vinha a águia e comia o fígado dele. E isso ficou rolando durante muitos séculos. Até que apareceu Quirón. E na hora que o Quirón tomou essa flechada e ainda viveu um tempo com uma dor excruciante, sofrendo muito com as coisas que estavam acontecendo dentro dele lá, ele pediu clemência aos deuses. Ele falou, pelo amor de Deus, alguém me livra desse negócio aqui. Quando ele lembrou que existia Prometeu, e o Prometeu só poderia sair do Hades se alguém oferecesse a vida em troca. Como ninguém é besta o suficiente para poder dar a vida para o outro que deu a vida dele pela humanidade, Prometeu ficou lá, sofrendo as coisas dele. E o Quirón chegou para os Zeus e falou, cara, tá, não aguento mais essa história aqui. Vou fazer o seguinte, eu me ofereço num lugar de Prometeu. Você tira ele de lá e eu vou pro Hades e finalmente eu morro e me livro desse sofrimento. E aí Zeus, muito comovido com a história do Quirón, falou, beleza. E aí foi e fez essa troca, Prometeu ficou livre e Quirón morreu. E Zeus, muito comovido com a partida do nosso querido mestre Centauro, quis homenagear o grande mestre de todos os mestres da mitologia grega e colocou ele na constelação de Centauros. Bacana? E o mito de Quirón foi esse, e astrologicamente ele tem principalmente duas interpretações que eu gosto muito de usar. Uma delas é o medo da rejeição. Se a gente lembrar lá no começo do mito, a primeira coisa que acontece com Quirón, ele é rejeitado pela mãe. Então mostra no mapa o lugar onde nós temos medo ou trauma da rejeição, seja pelo que for. Tá? Então esse medo da rejeição é bastante grande. A segunda coisa que a gente tem sempre que pensar é a ferida que não é curada. O que quer dizer que no signo e na casa onde está colocado Quirón no nosso mapa, é um lugar onde nós fomos machucados e nós não conseguimos curar aquela ferida. É como se fosse um trauma que ficasse vivo dentro de nós por muito tempo. Só que o que acontece? Através do convívio com essa dor, através
da aproximação que a gente tem com essa dor, com a convivência com ela muito profundamente, a gente aprende constantemente com essa dor. O que quer dizer que nós nos tornamos mestres a respeito dessa dor. Se Kiron era um mestre e nós temos Kiron em determinados pontos da nossa dor, nós podemos ensinar as outras pessoas a lidar com o mesmo tipo de dor que a gente tem ali. Nós nos tornamos mestres da nossa própria dor, apesar de muitas vezes nós sermos incapazes de curar isso, mas nós podemos promover a cura para as outras pessoas que passam por processos similares. Então, Kiron é o curador ferido. É onde nós nos machucamos e é onde nós podemos ajudar os outros a se curar. Mas mesmo assim, a gente ainda tem essa dor dentro da gente por sabe-se lá quanto tempo. Tá certo? Então, esse é Kiron, a representação astrológica dele e o mito. E eu vou fazer pequenos vídeos agora falando onde tem a interpretação de Kiron em signo e nas casas. Tá certo? Se você tem dúvida, quer saber onde está Kiron no seu mapa, é só mandar uma mensagem para mim que eu vejo para você.